Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos trabalhar a redação da Unicentro, tema intolerância religiosa. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e se você não me segue lá no Instagram, vamos lá, vem acompanhar a Priscilane que tem muito conteúdo de redação. Filhos, então vamos lá. A redação da Unicentro, vocês têm que escrever no mínimo 17 e no máximo 22 linhas. A redação lá vale 25 pontos, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção em alguns aspectos aqui, ó. Cuida para não ultrapassar a margem, tudo bem? E para não deixar esses espaços aqui em branco ao final da linha, beleza? Muito cuidado para não ultrapassar a margem. E cuidado também para você separar bem, diferenciar bem a letra maiúscula, né, das minúsculas aqui no texto. Diferenciar bem as letras maiúsculas. Deus abençoe? Então vamos lá. Banalização do mal. Gostei aí do título, né? Lembre-se de fazer menção aí no corpo do texto a ele ou de que a sua argumentação comprove isso de alguma forma, porque o título ele precisa ser bem pertinente ao texto. O Brasil é considerado um Estado laico desde 1890, liberdade conquistada por meio do Decreto 119-119-A. Entretanto, considerando o contexto de polarização atual, a intolerância religiosa reina na sociedade em razão da naturalização da violência, além da falsa ideia de soberania de certas religiões. Ok, gostei aí dessa contextualização que você fez, né? Você mostrou aí que você tem conhecimento de mundo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você poderia ter aprofundado um pouquinho mais, tá bom? Então você poderia ter desenvolvido, né? Então, ainda que o Brasil seja considerado um estado laico desde tal data, coloca um travessão para mostrar que você tem domínio da norma, liberdade que foi conquistada por meio de um decreto assim, assim, assado, verifica-se que o atual contexto polarizado, extremista, baseado em discurso de ódio, deixa evidente que essa laicidade, que essa liberdade religiosa não é alcançada isso de maneira efetiva, uma vez que a intolerância prevalece. E aí você conseguiria articular bem aí essa contextualização do tema com a tese, porque isso aqui está muito semelhante ao Enem. E não que seja um problema, né? Mas eu quero que você se livre um pouco dessas amarras e consiga escrever de uma maneira mais livre, de uma maneira mais autoral, né? Buscando articular melhor aí o seu conhecimento de mundo com aquilo que você traz na redação. Tudo bem? Então, apenas essa sugestão. Acredito que não mudaria muito o número de linhas, né? Quero que você já aproveite para dar uma atenção aí com o espaço que você deixa entre as palavras. Às vezes você pode escrever um pouquinho mais apertadinho, que aí você ganha, né, algumas linhas, tá bom? De início, é válido ressaltar que a banalização de atitudes violentas, sobretudo ofensas verbais, corrobora com a intolerância religiosa no cenário de polarização social. Eu oriento que você use os travessões quando você for evidenciar, quando você for explicar algo, tudo bem? De tal ação, consoante, de acordo com, né, ó, de acordo com, ficaria melhor, o pensamento de Pierre Bourdieu é chamada de violência simbólica, a qual aborda um tipo de estigmatização sem coação física, mas que impacta de forma psicológica. Isto é, tais comportamentos ocorrem de maneira sutis e muitas vezes passam despercebidos, porém são causadores de exclusão social e até mesmo de crimes de ódio. Então, olha lá, veja que você mencionou para mim no início do parágrafo, no tópico frasal, que você ia falar, né, das atitudes violentas, essa banalização dessas atitudes violentas. E aí, no desenvolvimento do parágrafo, você não fala dessas atitudes. Você coloca, né, ó, são causadoras de exclusão social e até mesmo crimes de ódio. Na realidade, como eu já mencionei em outros vídeos, essa intolerância religiosa causa essa discussão calorosa entre pessoas de religiões opostas, causa agressões, xingamentos, algumas imagens sacras são destruídas, terreiros de Umbanda são queimados, nós temos várias
as pessoas são hostilizadas. Então, essas atitudes violentas, elas se materializam e elas iniciam com essa violência simbólica. Então, se inicia fazendo comentário pejorativo, fazendo piada, comentando, denegrindo, assim, de certa forma, essas religiões, e aí depois isso aumenta, isso prevalece, isso culmina em atos extremos de violência, que era isso que você deveria ter comentado. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse tópico frasal, você poderia ter sido mais específica, né? Então, por exemplo, né, ó, de início, acho que aqui fica melhor para escrever, né? Ó, de início é fato que há uma banalização dessa violência que advém da intolerância religiosa, né? E aí agora você pode falar da polarização na sequência, né? Então, ó, de início é fato que há uma banalização dessa violência que advém da intolerância religiosa. A esse respeito, reitera-se os discursos de ódio velados que se iniciam, né? Que se iniciam dentro de discussões polarizadas e se finalizam ou se materializam e ocorrem num ato de queimar terreiro, de queimar imagens sacras, de queimar. E aí você traria, depois desse argumento, Pierre Bourdieu, entendeu? Essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade é você manter o seu tópico frasal e aí você poderia colocar assim, ó, é válido ressaltar que a banalização de atitudes violentas, sobretudo as ofensas verbais, corrobora com a intolerância no cenário de polarização verbal. Eu sugiro que você tire essa parte das ofensas verbais, porque as ofensas elas vão além disso, e aí você volta. Tal ação, de acordo com o pensamento do Pierre Bourdieu, é chamada de violência simbólica. E aqui, ó, você colocaria assim, ó, vive-se a materialização do conceito da violência simbólica. Você poderia colocar, ó, vive-se a materialização da violência simbólica. E aí você colocaria um travessão e colocaria, né, ó, conceito cunhado por Pierre Bourdieu que versa nananararararará. Ora, e aí você argumenta reiterando isso. Para não ficar muito engessado quando você traz tal ação, de acordo com o pensamento, é chamada, entendeu? Por quê? Porque aí você acaba dando um pouco mais de ênfase para a alusão e não argumenta, né? E aí, assim, ó, não é tão de maneira sutil, ela inicia de uma maneira sutil, mas ela se aprofunda, ela é materializada de uma maneira muito mais agressiva e violenta. Outra terrível face relacionada à intolerância religiosa nesse mundo polarizado é a inverídica ideia de uma religião superior à outra. Esse falso ideal é fortalecido por discursos semelhantes ao da primeira-dama Michele Bolsonaro, em que ela refere-se às crenças, né, em que ela se refere, o que é a palavra atrativa, às crenças de matriz africana como algo consagrado a demônios. É baseado em opiniões como essa que a cultura da ameaça e, consequentemente, intolerância e preconceito se perpetuam na sociedade, aflorando a marginalização de grupos sociais. Aqui você poderia ter feito assim, ó. Para além desse ato extremo de violência, a polarização potencializa ações
intolerantes. E aí você poderia colocar, né? Intolerantes. Assim, a crença de que as religiões eurocêntricas são superiores às demais, e aí você fala o que aconteceu. Eu oriento que você não entre no mérito de falar, Michele Bolsonaro fez isso, falou aquele outro. Você poderia falar, falar de como esse discurso ele se materializa, ele se concretiza na questão política. Mas eu oriento não trazer isso, tudo bem? Porque talvez você trazer aí o Rubem Alves, quando ele fala da pretensão de posse da verdade, né, ficaria melhor articulado. Se você mencionasse como as pessoas que acham que as suas religiões são melhores, ou são as únicas corretas, ou são as verdadeiras, ou são a única que vai salvar mesmo a alma das pessoas, e a partir desse discurso elas acabam cometendo atos violentos. E aí eu acho que ficaria melhor você falar do Rubem Alves, quando ele fala que a pretensão de posse da verdade torna impossível a tolerância. Então eu acho que ficaria melhor, para melhorar a sua argumentação, ao invés de você trazer o exemplo dela, você ter mencionado de um modo geral e ter relacionado com o Rubem Alves quando ele fala da pretensão de posse da verdade. Isso posto, é notório que o cenário de intolerância religiosa em meio ao caos da polarização é fomentado pela banalização do mal, além da cultura de superioridade de crenças. Só cuida, né, porque o conceito de banalização do mal é da Hannah Arendt, né, então talvez você poderia ter mencionado ele também na sua redação, tá bom? Faz-se necessário, portanto, a valorização, olha lá, ó, concordância é necessária a valorização. Necessário valorizar, necessária valorização de todas as religiões em detrimento do fanatismo e discriminação, né? Eu acho que aqui você já coloca, ó, para que seja possível que o Estado laico seja assegurado, né? Seria interessante você retomar aí essa menção que você fez na introdução, tudo bem? Mas vamos lá, filha, estamos aí firme no propósito até a aprovação, tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato com a Priscilene. Bora escrever redação? Bora, minha filha!